templo, outras construções, pavês, né, escudos de ouro, de bronze, vários artigos. Ele não encontra felicidade naquilo, não encontra felicidade nas riquezas, na posse. Salomão tinha tanta riqueza e tanta posse que nem era. Alguns itens, o texto bíblico diz que nem eram contados de tanta coisa que ele tinha. Salomão não encontra alegria, prazer no sexo com as suas 1000 mulheres, na sabedoria dos homens, na ciência, na bebida. Salomão tentou de tudo e não se encontrou, porque ele tomou uma decisão de procurar em lugares longe da presença de Deus. E nessa parte agora, a gente vai ter uma de um total de 6 paradas técnicas de Salomão. Esse mesmo texto, com uma ou outra palavra diferente, aparece 6 vezes no livro de Eclesiastes. Aqui no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 9. Salomão vai repetir algo muito parecido com isso, dizendo que de alguma forma a alegria verdadeira, de alguma forma o dom da vida, de alguma forma vem de Deus. Até agora ele estava brigando com as situações, mas ele se permite entender, ele reflete, ele compreende. Diz um dito popular que as pessoas só dão valor a alguma coisa quando perde. Parece que tem sentido isso na vida de Salomão, que ele só vai voltar a dar valor à presença de Deus justamente quando essa presença é ausente, quando Deus já não está mais presente. Nós lembramos que, por exemplo, entre os últimos profetas, depois ali da geração de Neemias, pegando Ageu, Malaquias, nós temos um silêncio de Deus, uma ausência da presença de Deus, 400 anos. Nós lembramos também que Deus havia prometido uma terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e que Deus deu o limite dessa terra. Mas uma vez que o povo foi parar no Egito, com a geração de José, sendo José o grande governador, o segundo nome, um nome abaixo de Faraó, o povo já não mais quis a terra prometida. O povo era livre, havia José como um grande líder respeitado, eles poderiam voltar para a sua terra no período pós-fome, mas eles não voltam, eles decidem ficar no Egito, e de alguma forma desprezando a herança de Deus, de alguma forma desprezando o plano, o projeto de Deus. Uma vez que o povo vai para o Egito e fica no melhor da terra do Egito, e se esquece de Deus, vem a escravidão. Deus havia falado, Abraão, vai para essa terra, Isaque, vai para essa terra, Jacó, vai para essa terra. O povo não foi. Agora é o povo que pede a Deus: Senhor, e a terra que o Senhor prometeu? Porque agora eles são escravos. Agora a presença de Deus já não está mais presente. Será que precisa acontecer isso na minha vida ou na sua, querido? Para nós darmos valor à bênção de Deus? Será que precisa de um silêncio profundo de Deus para a gente dar valor à sua palavra? Será que precisa, querido, de alguma coisa acontecer para que eu e você entendamos que sem Deus, de fato, é impossível nós termos uma vida plena? Salomão precisou disso para entender. E aqui no versículo 24, ele começa com a frase no mínimo estranha: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Será mesmo, Salomão, que nada na vida humana é melhor do que ter valor, do que aproveitar o seu próprio trabalho? Se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar que uma das crises de Salomão era deixar o resultado do seu trabalho para alguém, para o seu filho, para uma nova geração. Agora ele diz o seguinte: bom, já que eu não sei quem vai receber os meus bens, as minhas riquezas, a minha sabedoria, eu não sei se aquele que vai receber vai usar de maneira digna, o melhor a fazer na vida é gastar tudo. O melhor que a gente pode fazer é consumir todos os nossos bens. Apesar de ser uma fala estranha de Salomão, ela tem um fundo importante, de verdade, que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas, querido, será que é essa mesmo
a grande alegria, a grande recompensa, a grande realização, a grande felicidade. No entanto, vi também que tudo isso vem da mão de Deus. A felicidade e a realização plena não estava em gastar tudo aquilo que nós ganhamos, gastar toda a nossa saúde, toda a nossa força, toda a nossa inteligência, todos os nossos recursos. A felicidade está em entender que tudo vem das mãos de Deus. Passa mais um aí pra gente. Querida, a primeira coisa que a gente precisa para encontrar a verdadeira... A nossa alegria não está apenas em morrer na fé da vida eterna, mas a nossa alegria está em viver uma caminhada com Cristo Jesus. Quando Salomão diz, e talvez não parece, eu estou até, entre aspas, forçando Salomão a dizer uma coisa que ele não está dizendo de maneira plena, porque ele está dizendo: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer a sua alma goze o bem do seu trabalho. Eu estou até forçando um pouco aqui para dizer o seguinte: a grande alegria está no dia a dia com Deus. Querido, quem não se alegra hoje com as pequenas coisas, quem não enxerga os pequenos milagres de Deus, jamais vai glorificar a Deus pelos grandes milagres. E sim, quando Salomão está dizendo, olha, a alegria está na rotina, no dia a dia, no resultado do trabalho, de eu poder, sei lá, tirar um final de semana e ir ao parque com a minha esposa, com a minha namorada, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe. Deus está nesse intento, Deus está nesse parque, Deus está nessa saída ao cinema, Deus está no arroz com feijão, Deus também está na lasanha, mas nem sempre tem lasanha, mas Deus está também no arroz com feijão, Deus está no pão recheado, com queijo, com presunto, com salame, mas Deus também está no pão com margarina, ou no pão puro, porque Deus está nas nossas rotinas. Se nós não nos alegrarmos na presença de Deus, nas pequenas coisas, nos primeiros feitos, Deus não se manifesta apenas no culto. O culto também é o encontro solene, a reunião do povo de Deus, mas Deus não está apenas nesse local. Havia uma crise da mulher samaritana, aqui ou lá, e Jesus vai dizer: não, nem aqui nem lá. Deus está em nossos corações, Deus procura adoradores. Querido, Salomão perdera a graça, Salomão perdeu a alegria na rotina das pequenas coisas. Você ainda tem alegria em decorar versículos bíblicos, como nós fazíamos quando éramos crianças, nas EBFs, na escola bíblica dominical? Ainda te gera alegria recitar a palavra de Deus? Ainda te traz alegria aprender um cântico novo ao Senhor, ou cantar os cânticos antigos, que tem a ver com a tua salvação, que tem a ver com o teu batismo, que tem a ver com o teu casamento? São nas pequenas coisas, queridos. Antes da gente ver e antes da gente ouvir o som da trombeta, antes da gente ver como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, antes da gente ver o extraordinário de Deus, a gente precisa voltar a glorificar a Deus pelo ordinário, pela rotina, pelo dia a dia, porque sim, Deus está presente em cada resultado do nosso trabalho. Oh, querido, nós cremos que tudo é milagre de Deus, até o ar que nós respiramos, ou nada mais vai ser milagre. Houve um momento que Salomão começou a valorizar demais os seus feitos. A gente viu isso nos encontros passados. Eu sobrepus os anteriores, eu fiz mais, eu sou mais sábio, eu sou melhor, eu sou mais rico. Salomão começou a valorizar demais os seus feitos e se esqueceu que Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós podemos nos alegrar com o nosso trabalho? Sim, você deve se alegrar.
Uma pessoa que faz uma costura bem feita, que faz um bolo bem feito, uma pintura bem feita, aquele que fez uma grande venda, aquele que fez, eu não sei, cada uma das nossas atividades, mas eu preciso ver Deus nelas. Querido, nós não temos problema com as realizações humanas, nós não temos problemas com a evolução humana, nós não temos problema com a ciência, não temos problema com a medicina, não tem problemas com o avanço da humanidade, porque tudo vem do alto, tudo vem do Pai das luzes. Você consegue ver Deus na tua rotina? O mesmo milagre de Deus curar uma pessoa através de uma oração é o mesmo milagre de Deus curar uma pessoa através de uma cirurgia. Porque tanto o ato do milagre que não teve operação humana, quanto o ato do milagre que teve operação humana, vem do alto, vem do Pai das luzes, em que não há sombra e nenhuma variação de mudança. Nós precisamos reencontrar com Deus nas nossas rotinas, precisamos reencontrar com Deus nas pequenas coisas. Salomão diz aqui do fruto do seu trabalho. O grande privilégio para ele estava em aproveitar o seu trabalho. O melhor da minha vida está nisso. E nós precisamos entender que o melhor da nossa vida está em andar com Cristo Jesus. Eu já usei essa frase em outro momento, eu vou repeti-la porque eu gosto muito. Essa é uma frase do pregador Billy Graham. E Billy Graham vai dizer que o maior feito da história não é o ser humano pisar na lua, mas é o Deus verdadeiro pisar na terra entre os homens. Querido, nós precisamos encontrar Jesus nas nossas rotinas. Precisamos glorificar a Deus no ônibus, no metrô, no ir e vir, porque Deus não está apenas no extraordinário, Deus está nas nossas rotinas. Passa mais uma aí. Uma outra coisa que parece um tema até secundário, porque quando a gente pega todo o livro de Eclesiastes, de novo, isso vai aparecer apenas 6 vezes. Nós temos Salomão muito enfadado da vida, Salomão muito queixoso, Salomão muito depressivo, Salomão muito entristecido, Salomão muito em crise com a sua existência, com o resultado da sua vida. Mas tem pequenos lapsos, quando ele vai dizer aqui no versículo 25, pois separado deste Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Há uma alegria no dia a dia, há uma alegria na rotina, mas há uma alegria que é superior. Podemos ler esse texto todo junto? 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Há uma alegria, versículo 24, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. E aí Paulo vai dizer que há algo maior, há algo superior, há algo suficiente, há algo que nos basta. E o que nos basta é a graça de Cristo Jesus. E de novo, talvez Salomão aqui com pequenos lapsos, talvez uma fala mais saudosa da sua juventude, quando ele via o Senhor, quando ele ouvia a presença de Deus, e ele vai dizer assim, quem pode se alegrar? E talvez ele estivesse falando para ele mesmo. Eu não me alegrei no resultado do meu trabalho, eu não me alegrei com o acúmulo de riquezas, eu não me alegrei com a minha sabedoria, eu não me alegrei com o avanço da ciência, eu não me alegrei com a filosofia dos homens, eu não me alegrei com a religião, eu não me alegrei com nada, porque a parte de Deus nada faz sentido. Querido, a gente precisa reencontrar alegria nas coisas do Senhor. Uma pessoa doente que tem Cristo Jesus, presta bem atenção, uma pessoa doente que tem Cristo Jesus é mais feliz e mais realizada do que uma pessoa sadia, saudável, que esteja perdida, como Salomão, que estava nesse momento da sua caminhada, perdido. Uma pessoa que não tem a certeza do prato de comer daquele dia, com Cristo Jesus, é mais feliz do que aquele que pode abrir
um armário farto e escolher uma série de coisas. Quem tem Cristo tem tudo. E Salomão vai dizer que alegria há, de novo, talvez um lapso de memória dele, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? E talvez Salomão estivesse olhando para os seus banquetes, assim como Daniel olhou para os banquetes de Nabucodonosor, e Daniel não viu alegria naquela mesa. E Daniel decidiu viver literalmente de água e legumes, porque mais alegria, mais contentamento, mais satisfação, mais realização havia na água do que no vinho, havia nos legumes do que nas carnes, porque Daniel estava em paz com o seu Deus. Você consegue entender, querido, que há uma alegria superior? Salomão entende que tudo o que ele possuía, nada lhe era suficiente para lhe dar a certeza plena, para completá-lo, para saciá-lo, para preenchê-lo, para satisfazê-lo. Na verdade, todas as coisas do mundo são meros adereços. A alegria vem daqueles que já conhecem a Jesus. Talvez a duras penas. De novo, tem que voltar para as mensagens anteriores. Salomão não encontrou alegria nas riquezas, nas posses, em ter muitos escravos, nas realizações, no sexo, no vinho, na filosofia, na ciência. Talvez a duras penas Salomão reconheça que sem Cristo é impossível ser feliz, plenamente realizado. Paulo aprende a ser feliz. Paulo aprende a ser contente. Aí as coisas vêm e vão, mas a alegria de Paulo permanece a mesma. Abra alguém para mim aí, ou coloca aí na tela por gentileza, a gente lê junto. Filipenses 4, do versículo 11 ao 13. Para Salomão não bastaram as riquezas, as posses, os escravos, a filosofia, o vinho, o sexo, nada disso bastou. Para Paulo, a graça de Cristo era suficiente. Querido, para aquele, presta atenção, para aquele que a graça, a presença de Deus não é suficiente, nada no mundo será. Para aquele que a graça e a presença de Cristo não é suficiente, nada no mundo será. Por isso que a pessoa precisa de um trago a mais, de uma picada a mais, de uma cheirada a mais, de uma dose a mais, de uma mulher a mais, de um homem a mais um dinheiro, de outro carro, de outro apartamento, de outro isso, de outro aquilo. Nada lhe é suficiente. Mas aquele que tem Cristo, a graça nos basta. Filipenses 4:11, vamos ler? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está fortalecido, Paulo está bem resolvido, Paulo está alegre, Paulo está feliz, Paulo está satisfeito. Sabe aonde? Na prisão. Na prisão. Porque as coisas vão e vêm, mas a presença de Cristo que nos basta não nos deixa, não nos abandona. Querida, é promessa dele e Salomão perderam um pouco disso. Existe uma alegria na rotina que a gente precisa reencontrar. O crente não pode ser alegre só no domingo. O crente não pode ser alegre só na cura. O crente não pode ser alegre só na bênção. O crente tem que ser alegre em Cristo Jesus. Uma alegria na rotina. Mas existe uma alegria superior. E essa alegria superior, ela de alguma forma ecoa. Passa mais uma aí. Ela reverbera nas nossas vidas. A alegria superior, a alegria que vem do alto, ela traz saúde para o corpo. Vamos ler o texto de Provérbios 3, 7 e 8? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Presta atenção, grifa aí na tua Bíblia. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos.
Tem gente que fica doente por falta de água. E o nosso corpo precisa de muita água. Você não tem doença nenhuma, mas está com dor na articulação, está com dor de cabeça e tal, é falta de água. Aí você toma. Não é isso? Melhora. Tem gente que fica doente porque é desobediente a Deus. É isso que o texto está dizendo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Obedece, teme ao Senhor. Aparte-te do mal. Sabe o que isso vai ser? Saúde para o teu corpo. Alegria que vem do alto traz saúde para o corpo. Sabe o que a alegria que vem do alto traz também? Ela traz um equilíbrio para o meio ambiente, ela traz saúde para o ecossistema. Vamos ler? Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo seu fruto. A sabedoria não de homens, não é resultado da nossa força, não é resultado do nosso trabalho. Salomão vai dizer: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Ah, Salomão, há coisa melhor sim, há uma alegria superior, há algo diferente. Para aqueles que obedecem, para aqueles que guardam a presença do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. E para este, não para outros, o Pai vai se revelar. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Querido, há uma alegria na obediência, há uma alegria na presença de Deus, que abençoa o nosso corpo e abençoa o nosso planeta. Passa mais uma aí. Para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que se alegram no trabalho do Senhor, a paz na família. Vamos lá, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. É interessante porque esse salmo, ele é escrito por um personagem que a vida dele não foi completamente feliz, ao menos não aos olhos dos homens, certo? A nossa vida não é assim zeradinha. Talvez a gente interprete mal o texto. Então quer dizer que se eu obedecer ao Senhor, nada vai me acontecer. E do outro lado você tem o texto dizendo assim: no mundo tereis aflições. Do outro lado você tem o texto dizendo assim: mas o mundo jaz no maligno. Do outro lado você vai ter Paulo se alegrando no próprio sofrimento. Então do que o texto está falando que a gente será feliz? Aonde que a gente será feliz? Salomão está dizendo aqui no versículo 25: separado desse, quem pode se alegrar? A nossa felicidade está na certeza que no dia da alegria, ou no dia da tristeza, no dia da fartura, ou no dia da dispensa vazia, no dia que a gente é honrado, ou no dia que a gente é desprezado, Cristo está conosco. Nisso está a nossa grande alegria. Essa é a alegria superior. E por fim, a alegria que vem do alto: não vos entristeçais. Por quê? Mas vocês estão devagar hoje, hein, gente? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aqui me faz pensar em algumas coisas. A alegria do Senhor é a nossa força. E tem tanta gente fraca, e tem tanta gente cabisbaixo, e tem tanta gente sem ânimo, tem tanta gente sem paz, tem tanta gente sem alegria, tem tanta gente sem a presença do Senhor. Em dado momento, Jesus ensinando aos seus discípulos, e os discípulos não entenderam muito bem se Jesus tinha levado pão, se Jesus estava com fome, o que estava acontecendo, e chegaram para ele tipo assim: come alguma coisa, o Senhor não comeu nada. Eles preocupados: a gente vai sair para comprar pão. E Jesus olha para eles e diz assim, João 4,34: a minha comida consiste
em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós comemos por 3 motivos. Os 2 são mais nobres e um nem tanto. O motivo menos nobre, nós comemos por glutonaria, comemos por ganância. Esse é o menos nobre. Mas nós comemos por 2 motivos. Por quais motivos nós comemos? Me ajuda? Por necessidade e por prazer. Nós comemos por necessidade e por prazer. E o texto diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que fazer a vontade do Senhor nos traz saúde física e traz saúde para o ecossistema. Que fazer a vontade do Senhor traz paz, inclusive na nossa casa, na nossa família. Mas precisa ter vontade de comer do maná que desce do céu. Precisa ter vontade de ir até a fonte da água viva e beber daquela água que Jesus mesmo nos dá. Precisa ter desejo, vontade e prazer em comer o pão que desceu do céu. Porque houve um momento lá em Números que o povo reclamou e chamou o maná de pão vil, de pão miserável, de pão nojento. Já não havia mais prazer em comer do pão que desce do céu. Querido, talvez a falta de alegria de Salomão seja a falta de alegria de muitos irmãos que perderam o prazer na lei do Senhor. O Salmo de número 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que os mandamentos do Senhor são bons, são justos, são corretos, trazem sabedoria, trazem enriquecimento, trazem cura. Mas por que vivemos tão enfraquecidos? Por que vivemos tão angustiados? Por que vivemos tão sem força? Por que vivemos em eterna confusão e perturbação? Não há paz em tantas casas. Porque perdemos a alegria no comer o pão que vem do céu. A gente nem tem vontade. De novo, são 3 motivos que nos levam a comer: necessidade e prazer e glutonaria. E nós perdemos aquela necessidade porque estamos nos enchendo de tantas outras porcarias. Talvez, querido, Salomão se encheu de riquezas, de sexo, de vinho, de posses, de sabedorias, de status, mas se encheu tanto que não havia mais espaço para ele desejar comer do pão que vem do céu. Para terminar, eu falei da alegria superior, mas vamos falar de uma alegria maior. Existe uma alegria maior. Versículo 26 lá de Eclesiastes 3: porque Deus dá sabedoria e conhecimento, beleza. Porque Deus dá prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe. Quem estava reclamando de trabalho? Salomão. Quem estava questionando o acúmulo de riquezas e não tinha para quem deixar? Salomão. Quem era o pecador? Salomão estava falando dele mesmo. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Querido, por que nós temos riquezas? Por que nós temos saúde? Por que nós temos dons e talentos? Por que nós temos conhecimento e sabedoria? Por que nós temos coisas? Só tem um motivo: para que nós sirvamos ao outro em nome de Jesus. O Senhor Jesus vai dizer que quando nós recebemos a qualquer pessoa na qualidade de profeta, nós passamos a ter o quê? Me ajudem? Galardão de profeta. Se você recebe alguém na qualidade de profeta, se você honra, recebe alguém, abençoa alguém, o mesmo galardão daquele profeta. Imagina, aquela viúva lá de Serepta que recebeu Elias, e ela atendeu a voz de Elias, e cuidou de Elias, e abençoou Elias. Você acha que Elias tem um galardão diferente de muitos outros? Sim, tem. Eu não estou falando de salvação, estou falando de galardão.
são coisas diferentes. Salvação é igual para todo mundo, mas galardão é outra coisa. Mas o galardão de Elias é o mesmo daquela viúva, porque se ela o recebeu na qualidade de profeta, ela passa a ter o galardão de profeta. E a qualquer um que mesmo um copo de água nós oferecermos em nome de Jesus, não será menor a nossa bênção e o nosso galardão. E Salomão acumulou, e Salomão reteve, ele acumulou bens, ele acumulou e reteve bênção para o seu povo. A gente já viu isso e vamos voltar nesse texto algumas vezes. 1 Reis, capítulo 11 e 12, que o povo reclama de pobreza, mas Salomão era rico. O povo reclama de miséria, mas Salomão tinha fartura. O povo reclama de fome, mas a mesa de Salomão era farta. Salomão reteve tudo e não abençoou ninguém. Mas ele diz aqui que aquele que acumula, que aquele que amontoa, que aquele que retém a bênção, ele faz para que Deus reparta a outros. Querido, você que é avarento, que está aqui presente, ou está assistindo ao vivo, ou vai assistir depois, você que é avarento, toda a sua riqueza, todas as suas posses vão ficar para servos de Deus. É promessa do Senhor. O avarento, o vaidoso, o miserável, não miserável daquele que é pobre. É interessante que a palavra miserável ela tem outro contexto. A palavra miserável, pelo menos na língua italiana, a palavra miséria, ela tem a ver com aquele, olha que coisa interessante, hein? A palavra miséria, hoje é a pessoa que não tem nada. A palavra miserável, ela diz respeito àquele que dá algo que não lhe pertence, que dá algo que não é dele. Quando você ajuda alguém com dinheiro do outro, esse é o miserável. Não é aquele que não tem, mas aquele que tem, mas quando ajuda, ajuda com o dinheiro do outro. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Me ajudem aí. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E Salomão diz aqui que Deus permite que alguns homens acumulem e amontoem a fim de dar àquele que agrada o Senhor. Querido, não seja avarento, seja misericordioso, seja bondoso, seja generoso. Em João 15:13, Jesus vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida, dar a alguém a própria vida, dar a vida em favor dos seus amigos. E dar a vida não é só morrer, é dar algo do seu tempo, é dar algo do seu amor, é dar algo da sua sabedoria, é dar algo dos seus dons e dos seus talentos. Paulo vai dizer que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ele nada seria. Ainda que ele entregasse o seu corpo para ser queimado no lugar de alguém, se ele não tivesse amor, ele nada seria. Nós precisamos resgatar o que Salomão a duras penas entendeu. Salomão não perdeu todas as suas riquezas, mas as suas riquezas não se multiplicam em graça, em amor e bondade e misericórdia. E uma geração depois dele, o reino é dividido. Talvez aqui, depois de tanto reclamar da vida enfadonha, disso e daquilo, Salomão teve um pequeno lapso de entendimento. Talvez eu precise disso hoje, talvez você precise disso hoje, de entender que é impossível ter qualquer tipo de alegria sem a presença do Senhor. E que tudo que eu e você acumulamos, se a gente não gera através dos nossos bens vida na vida dos outros, aquilo que nós retemos se torna podridão. Assim foi o maná. O maná apodrecia de um dia para o outro. O maná cheirava mal e dava bichos, bolor, porque aquilo que Deus nos dá não é para reter, aquilo que Deus nos dá é para multiplicar em graça, bondade e fidelidade. Mas Salomão, apesar de dizer isso, ele termina dizendo assim:
também nisto é vaidade, e correr atrás do vento. O que é vaidade de Salomão? Acumular ou Deus distribui? Não ficou claro do que Salomão está dizendo, mas nós não temos dúvida que a vaidade está em acumular, porque há maior graça em dar do que receber. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. Foi meio trágico nessa sequência, foram 8 mensagens em cima do capítulo 1 e 2 até agora, e a gente viu um Salomão absurdamente enfadonho, absurdamente entristecido, traumático, dramático, que não encontra felicidade no muito que ele tinha, porque ele tinha tudo, mas tinha aberto mão da promessa, da palavra e da presença de Deus. Pai querido, obrigado.